O sol de outubro de 1981 ardia sobre o Cairo e o ar vibrava com o orgulho de uma nação em festa. Do palanque presidencial, Anwar Sadat observava a parada militar que celebrava sua maior vitória. Jatos de combate rasgavam o céu, tanques desfilavam em uma procissão de aço e soldados marchavam em uma sincronia impecável, um espetáculo de força e ordem. De repente, a harmonia foi quebrada. Um caminhão militar parou bruscamente diante da tribuna, um movimento fora do roteiro. Homens uniformizados saltaram do veículo, mas seus gestos não eram cerimoniais. Eles não eram parte do espetáculo, eram assassinos. Sadat, o homem que ousou selar a paz com o inimigo histórico de seu povo, estava prestes a pagar o preço final por sua audácia. O mesmo exército que ele comandava com tanto orgulho, naquele exato momento, estava ali para matá-lo. A fúria das metralhadoras explodiu e a celebração se transformou em um redemoinho de caos, sangue e gritos. Aquele ataque levantou questões que ecoariam por décadas. Por que um presidente seria morto por seus próprios soldados em plena luz do dia? Como aquele homem, vindo de uma aldeia humilde no interior do Egito, havia escalado até o topo do poder absoluto? E o que o levou a cometer o que muitos de seus compatriotas consideravam um crime imperdoável: apertar a mão do inimigo? Para entender sua morte, é preciso voltar ao seu início. No final do ano de 1918, em uma pequena aldeia no delta do Nilo, nascia a criança que um dia mudaria o destino do Oriente Médio. A terra do Egito parecia respirar sob o peso de um império estrangeiro. Nos vilarejos esquecidos do delta do Nilo, a vida seguia um ritmo de poeira e resignação. Foi ali, em Mit Abu al-Kum, que Anwar al-Sadat nasceu, numa casa de barro partilhada com 3 irmãos, onde a pobreza se agarrava à pele. Seu pai, um oficial de baixa patente do exército, mal conseguia alimentar a família, uma pequena tragédia diária sob a sombra da grande humilhação nacional. O controle britânico era absoluto. Eles dominavam o canal de Suez, o governo, a economia e, acima de tudo, o orgulho egípcio. Sadat cresceu testemunhando a arrogância dos soldados estrangeiros, vendo seu povo ser agredido nas ruas e a riqueza do Nilo ser escoada para Londres. O que crescia dentro dele não era apenas raiva, era um ódio puro, uma chama que ardia silenciosamente. Na escola, um professor abriu janelas para um mundo de heróis que ousaram desafiar impérios. Ele narrava as façanhas de Muhammad Ahmad, o Mahdi do Sudão e a resistência pacífica de Gandhi. Mas foram as histórias de Mustafa Kemal Atatürk que incendiaram a imaginação do jovem Sadat. Atatürk havia erguido uma nação moderna das ruínas otomanas, expulsado os invasores e devolvido a dignidade ao seu povo. A decisão estava tomada. Ele seria um soldado e seria um revolucionário. A academia militar era um caldeirão de ressentimento, onde ele encontrou outros jovens oficiais que partilhavam de seu desprezo pelos britânicos. Um deles se destacava, Gamal Abdel Nasser, um tenente carismático e de olhar calculista. Nasser tinha uma visão clara. Somente uma revolução militar poderia libertar o Egito. Juntos, eles fundaram uma sociedade secreta, os Oficiais Livres. Mas a paciência não era uma das virtudes de Sadat. Ele ansiava por ação imediata. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o Egito servindo de base para os aliados, Sadat agiu por impulso. Ele buscou o apoio da Alemanha nazista, seguindo a lógica brutal de que o inimigo de seu inimigo poderia ser um aliado. Se o eixo pudesse expulsar os britânicos, o pacto valeria a pena. A inteligência britânica, no entanto, foi mais rápida. Sadat foi preso e passou 2 anos na prisão, submetido a condições degradantes e interrogatórios violentos. Ele não quebrou. Saiu de lá um homem diferente, mais radical, mais determinado e, para alguns, mais perigoso. Após a guerra, Sadat foi libertado, mas encontrou um Egito ainda acorrentado. A ocupação britânica persistia, sustentada por uma monarquia corrupta liderada pelo rei Farouk, que servia aos interesses de Londres. A frustração o levou de volta à conspiração. Desta vez, ele foi mais longe, participando do assassinato de Amin Osman Pasha, um político egípcio visto como colaborador dos britânicos. A consequência foi inevitável,
Mais uma vez, a prisão. 2 anos a mais atrás das grades. Em uma noite quente de julho de 1952, o ar do Cairo vibrou com um som diferente. Tanques rasgavam o silêncio das ruas, mas não eram britânicos, eram tanques egípcios, comandados por Nasser e pelos oficiais livres. O golpe militar com que Sadat sonhara por anos estava finalmente acontecendo, e ele estava no centro da ação. O rei Farouk, já impopular, foi deposto sem resistência, fugindo em seu iate de luxo. A monarquia havia caído. O Egito, enfim, parecia pertencer aos egípcios, mas a questão do poder pairava no ar. Nasser era o líder indiscutível, mas preferiu a princípio operar nos bastidores. Um general mais velho, Muhammad Naguib, foi colocado como presidente nominal. Sadat assumiu um papel secundário, consolidando o novo regime, editando jornais e fazendo propaganda. Ele permaneceu leal a Nasser, sempre leal. Quando Nasser se cansou do teatro, ele afastou Naguib e tomou o poder diretamente, transformando-se no líder incontestável do Egito e, em pouco tempo, num ícone do nacionalismo árabe. Enquanto Nasser brilhava, Sadat permanecia nas sombras, fiel, paciente, aguardando sua vez. Ele assistiu seu líder nacionalizar o Canal de Suez, desafiando a Grã-Bretanha e a França. Viu o Egito ser atacado por Israel e pelas potências europeias, mas resistir e sair politicamente vitorioso. Sadat estava sempre ao lado de Nasser, como vice-presidente, conselheiro e amigo. O número 2 de um herói árabe, aprendendo cada movimento no grande tabuleiro do poder. Viver na sombra de um sol era o destino de Anwar Sadat. Nasser era o centro do universo egípcio. Sadat, apenas um ponto de luz distante, quase invisível no brilho ofuscante do líder. Então, veio a catástrofe de 1967. Em apenas 6 dias, Israel desintegrou as forças árabes, ocupando o Sinai, Gaza, Golã e Jerusalém Oriental. A força aérea egípcia foi aniquilada no chão antes mesmo de decolar. Nasser, o gigante ferido, ofereceu sua renúncia. Mas o povo egípcio tomou as ruas, implorando para que ficasse. Ele permaneceu, mas o país sangrava por dentro, e em meio à desolação, Sadat, o vice-presidente leal, observava e guardava cada detalhe daquela dor. A humilhação exigiria uma resposta. Em setembro de 1970, o coração de Nasser parou. Tinha apenas 52 anos. O Egito chorou sua morte em um funeral com milhões de pessoas. Sadat, o discreto vice-presidente, assumiu o cargo. Muitos o viam como uma figura de transição, um fantoche que logo seria descartado pelos verdadeiros donos do poder. Eles estavam redondamente enganados. Sadat herdou um Egito humilhado e ocupado, com um exército desmoralizado e uma economia em colapso. No xadrez das superpotências, seu país era apenas um peão. Mas ele não queria ser Nasser, ele queria ser Sadat. Seu primeiro movimento foi interno, numa ação rápida e brutal que ele chamou de Revolução Corretiva. Os aliados de Nasser que conspiravam contra ele foram expurgados. O poder estava consolidado. Depois, um gesto que chocou o mundo. Sadat expulsou cerca de 20.000 conselheiros militares soviéticos do Egito, surpreendendo tanto Moscou quanto Washington. Todos o subestimavam, acreditando que ele era fraco e dependente. Ele mostrava que não era. Agora, ele planejava o impensável, uma guerra contra Israel. Não uma guerra de aniquilação, mas uma guerra limitada, calculada para recuperar o Sinai, devolver a honra ao soldado egípcio e forçar o mundo à mesa de negociações. Uma aliança secreta foi formada com a Síria de Hafez al-Assad para um ataque simultâneo em 2 frentes. A data escolhida foi um golpe de gênio e audácia, Yom Kippur, o Dia do Perdão, o feriado mais sagrado do judaísmo, quando Israel estaria mais vulnerável. No início da tarde de 6 de outubro de 1973, o silêncio do deserto foi quebrado. 2.000 canhões egípcios abriram fogo simultaneamente, a maior barragem de artilharia desde a Segunda Guerra Mundial. A linha Bar Lev, a fortaleza israelense no Sinai, foi pulverizada.
Comandos egípcios cruzaram o canal de Suez em botes infláveis, enquanto jatos de água de alta pressão desfaziam as muralhas de areia. Em questão de horas, as bandeiras do Egito tremulavam novamente no Sinai. Israel foi pego em completa desordem. Suas tropas dispersas, seus tanques em manutenção, seus soldados em casa. O caos era total. Ao norte, a Síria atacava as colinas de Golã. Pela primeira vez desde sua fundação, Israel se via verdadeiramente ameaçado. Nos primeiros dias, o impossível parecia acontecer. Tanques israelenses caíam em emboscadas, destruídos por mísseis antitanque. A temida Força Aérea de Israel perdia dezenas de aviões para as defesas antiaéreas. Mas então, pressionado pela Síria, Sadat cometeu um erro crucial. Ele ordenou que seus tanques avançassem para além da cobertura dos mísseis antiaéreos. Expostos e vulneráveis, os blindados egípcios foram dizimados pela aviação israelense. A maré da guerra virou. Israel contra-atacou, cruzou o canal e cercou o terceiro exército egípcio. A guerra terminou com um cessar-fogo negociado pela ONU. No campo de batalha, a vitória técnica foi de Israel. Mas, estrategicamente, o vencedor foi Sadat. Ele provou que o exército egípcio podia lutar, podia cruzar o canal, podia fazer Israel sangrar. A humilhação de 1967 fora em parte lavada. O orgulho árabe restaurado. Sadat se tornou um herói. Mas o herói de guerra não queria mais guerras. Ele queria a paz e estava disposto a fazer o impensável novamente para alcançá-la. Mas por que um líder árabe, no auge de sua glória, buscaria a paz com o inimigo? E como convencer seu próprio povo de que apertar a mão do adversário, anos após uma guerra sangrenta, não era uma traição? O peso de 4 guerras pairava sobre o Egito, dezenas de milhares de vidas perdidas, fortunas incalculáveis incineradas em armamentos. E o que restava? Um território ocupado, uma economia em ruínas e um ódio que apenas se aprofundava. Em meio a essa desolação, Anwar Sadat toma uma decisão que redefinirá o Oriente Médio. Ele envia mensagens secretas a Israel, propondo algo impensável: negociar, diretamente, face a face, sem intermediários. Em Tel Aviv, a incredulidade toma conta. Menachem Begin, o primeiro-ministro israelense e antigo combatente do Irgun, desconfia. Nenhum líder árabe jamais havia reconhecido a existência de Israel, muito menos visitado o país. Seria uma armadilha? Um ardil elaborado para humilhar seu povo? Não era. Em novembro de 1977, Sadat embarca em um avião da Egypt Air. Seu destino? Jerusalém, território inimigo. A audácia do gesto era quase inconcebível, a coragem, inegável. O avião pousa na pista. Sadat desce os degraus e, ao pé da escada, Begin o aguarda. 2 inimigos históricos, agora frente a frente sob o olhar de câmeras do mundo inteiro. Sadat estende a mão. Begin a aperta. A história era transmitida ao vivo. Quase que instantaneamente, o mundo árabe explode em fúria. A Síria rompe relações diplomáticas. A Líbia o chama de traidor. A Organização para a Libertação da Palestina condena o gesto. O Iraque exige sua expulsão da Liga Árabe e radicais islâmicos juram sua morte. Mas Sadat não recua. Ele leva sua mensagem ao coração do poder israelense, o Knesset. Ali, discursando em árabe, sua voz soa teimosa, direta. Ele afirma ter vindo em paz, que era hora de cessar o derramamento de sangue. Declara que os palestinos mereciam uma pátria, assim como os israelenses mereciam segurança. Begin o ouve. Não concorda com tudo, mas pela primeira vez ele escuta. O herói de guerra se tornava, para muitos, o traidor da paz. A partir dali, o presidente americano Jimmy Carter assume a mediação. Por 13 dias, Sadat e Begin ficam confinados em cabanas nas montanhas de Maryland, em Camp David. As discussões são exaustivas, marcadas por gritos e impasses que levam Carter à beira do desespero. Mas, no último dia, quando tudo parecia perdido, um acordo emerge. Pelos acordos de Camp David, Israel devolveria a península do Sinai e, em troca, o Egito reconheceria formalmente o Estado de Israel.
A paz entre duas nações que se enfrentaram em 5 guerras era selada. Sadat e Begin recebem juntos o Prêmio Nobel da Paz, mas o custo político é imenso. O Egito é expulso da Liga Árabe, cuja sede é transferida do Cairo para a Tunísia. Países árabes cortam relações e Sadat se torna um pária em seu próprio mundo. Ainda assim, ele se mantém firme, convicto de que construía um futuro melhor para seu povo. Ele estava errado em apenas uma coisa: naquele futuro não haveria lugar para ele. 6 de outubro de 1981. 8 anos haviam se passado desde o dia em que ele iniciara a Guerra do Yom Kippur. Agora, Sadat organizava uma parada militar para celebrar aquela mesma data. O sol de outubro lançava um brilho metálico sobre o Cairo, aquecendo o orgulho de uma nação. No coração da cidade, uma gigantesca parada militar celebrava a força e a soberania do Egito. Caças riscavam o céu em formações perfeitas, enquanto o solo tremia sob o peso dos tanques e o passo marcial de milhares de soldados. Da tribuna de honra, o presidente Anwar Sadat observava o espetáculo. Ao seu lado, o vice-presidente Hosni Mubarak, generais, diplomatas e a imprensa internacional testemunhavam a demonstração de poder. Tudo transcorria com uma precisão impecável, um reflexo da ordem que ele acreditava ter restaurado. Mas aquela ordem estava prestes a ser quebrada. De repente, um dos caminhões de artilharia, rompendo a coreografia militar, parou de forma abrupta diante da tribuna. Um movimento estranho, fora do protocolo. A porta da cabine se abriu com violência e dela saltaram 4 homens em uniformes militares. Em suas mãos, fuzis AK-47, em seus pescoços, o brilho sinistro de granadas. Eles correram em direção à tribuna e por um breve instante Sadat interpretou a cena como parte da cerimônia, talvez uma demonstração de táticas de assalto. Ele se levantou, a postura ereta, o orgulho estampado no rosto, pronto para saudar seus soldados. Foi quando o líder do grupo, o tenente Khalid Islambouli, gritou em árabe uma frase que ecoaria pela história: "Eu matei o faraó." O ar foi rasgado por rajadas de metralhadora. O caos foi instantâneo, uma explosão de gritos e pânico. Sadat foi atingido no pescoço, no peito, nos braços, seu corpo sacudido pelo impacto de dezenas de projéteis. Mubarak foi ferido na mão, enquanto outros na tribuna caíam, mortos ou gravemente feridos. Os assassinos continuaram atirando, lançando granadas contra a confusão. A segurança, por um instante que pareceu uma eternidade, hesitou. Quando a reação finalmente veio, um dos atiradores foi morto e os outros 3 capturados. Sadat foi levado às pressas para um hospital militar, onde uma equipe médica lutou desesperadamente para salvá-lo. Mas os ferimentos eram devastadores, a perda de sangue massiva. Órgãos vitais haviam sido perfurados. Ao final da tarde, Anwar Sadat foi declarado morto. Aos 62 anos, após 11 anos no poder, o homem que fez a paz com Israel, que recuperou o Sinai e mudou a face do Oriente Médio, jazia morto, assassinado por soldados de seu próprio exército. A nação, em luto e choque, buscava entender quem eram os assassinos e por que haviam transformado um dia de celebração em um banho de sangue. Khalid Islambouli era membro da Al-Jihad al-Islami, uma organização fundamentalista que via Sadat como um apóstata, um traidor do Islã. Para eles, a paz com Israel era uma heresia, a repressão aos grupos islâmicos, uma tirania, e a aliança com o Ocidente, uma traição imperdoável. Islambouli havia planejado tudo, infiltrando-se na parada militar e escolhendo homens de confiança para o momento certo. Durante o julgamento, Islambouli não demonstrou qualquer traço de arrependimento. Diante do tribunal, ele afirmou ter matado um inimigo do Islã e declarou com uma convicção gélida que faria tudo novamente. Sua frieza revelava um abismo de ódio que nem mesmo a paz poderia transpor. No eco dos disparos, um silêncio pesado desceu sobre o Cairo. E no centro dele, um homem se recusava a se arrepender. Khalid Islambouli não demonstrava qualquer remorso. Em seu olhar, havia a frieza de quem acreditava ter eliminado um inimigo do Islã, e ele afirmava que faria tudo de novo.
Meses depois, ele e os outros conspiradores foram executados, selando seu destino em um ato final de desafio. O funeral de Sadat revelou um vazio ensurdecedor. Das nações árabes, apenas 3 líderes compareceram para prestar suas últimas homenagens. O mundo árabe não chorou sua morte. Em muitas ruas, a notícia foi recebida com celebração. O homem que buscou a paz morreu isolado, abandonado por aqueles que tentou salvar de futuras guerras. Anwar Sadat acreditava estar construindo um futuro melhor, convencido de que o compromisso era mais nobre que a guerra eterna. A história, contudo, é teimosa em suas contradições. O Egito, de fato, manteve a paz com Israel até hoje. A península do Sinai foi recuperada e o país se poupou de novas e devastadoras guerras. Hosni Mubarak, o vice-presidente que sobreviveu ao ataque, governaria por 30 anos, sustentando os acordos firmados por seu antecessor. Mas as chamas que Sadat tentou apagar apenas ganharam força em outros lugares. A questão palestina permaneceu sem solução, uma ferida aberta no coração da região. Enquanto isso, o fundamentalismo islâmico crescia, alimentado pela raiva e pela desilusão. As feridas profundas que ele tentou curar continuaram a sangrar. Nesse vácuo, Khalid Islamboli foi transformado em mártir por grupos radicais. Ruas no Irã foram batizadas com seu nome. Sua fotografia tornou-se um ícone de resistência contra líderes vistos como traidores. Sadat morreu por ter desafiado dogmas, por se recusar a repetir os erros do passado. Ele ousou tentar algo novo numa terra acorrentada a um ciclo de vingança. Suas últimas palavras, abafadas pelo caos daquele dia, perderam-se para sempre. Algumas testemunhas dizem que ele tentou gritar algo, outras que apenas tombou em silêncio. O que sabemos é que ele morreu acreditando ter feito a escolha certa e pagou o preço mais alto por ela. Hoje, seu túmulo no Cairo é um lugar de silêncio e esquecimento. Não há multidões, nem montanhas de flores. O homem que tentou pacificar o Oriente Médio foi, em grande parte, esquecido pela própria região que continua a arder em conflitos sem fim. Sua queda, crivado de balas, foi a resposta sangrenta a uma pergunta brutal. Vale a pena buscar a paz quando o preço pode ser a própria vida? Anwar Sadat decidiu que sim. E com sua teimosia, sua coragem e seu sangue, ele pagou por essa convicção com tudo o que tinha.